Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. A gente estava morrendo de saudade de gravar esse podcast, a gente adora fazer isso aqui. E a gente falou, cara, vamos gravar aqui, porque senão a gente vai ficar enferrujado. E a gente tem algumas novidades legais para contar para vocês, e eu vou passar a palavra para o Robin, que ele vai trazer as boas novas aí. Conta pra gente, cara. Bom, o ano passado a gente falou que a gente ia dar uma pausa para tirar um pouco de férias até, mas também a gente repensar todo o CBO, como que a gente ia fazer e tudo mais. E a gente eu acho que a gente já falou isso, a gente falou inclusive no último episódio, né, que de vez em quando a gente gosta de explodir tudo e começar de novo e ver o que acontece e tudo mais. Então a gente está passando por uma dessas fases. E basicamente o que a gente está fazendo, a gente está querendo focar agora um pouco nesse tema que a gente vai discutir hoje, que é infelicidade no trabalho, mas a gente não pode sair do trabalho, né? Então como é que a gente faz? Pô, eu sou infeliz no trabalho, mas eu tenho conta para pagar e tudo mais. E como é que a gente pode estar bem, né? Pode estar bem em qualquer circunstância, em qualquer coisa, porque pensa comigo, se você é infeliz no trabalho, você vai produzir o melhor que você pode, você vai se dedicar ao máximo que você pode, você vai ter os insights, você vai ser criativo, você vai ser produtivo e tudo isso. Então, é uma coisa que afeta diretamente no nosso sucesso, né? No nosso sucesso corporativo, no nosso sucesso profissional. Não só isso, obviamente, afeta no nosso bem-estar, né? Então, nessa nova fase, a gente vai fazer isso. Inclusive, a gente no cbo.digital, vocês podem entrar, que a gente vai começar a fazer uns intro sessions para explorar um pouco mais o que está por trás disso, né? O que está por trás desse tema. Tem até um videozinho meu lá falando sobre umas coisas lá e convidando para quem quiser participar de um intro session, tá? Esses intro sessions vão ser de graça. E aí você entra no site, cbo.digital, e clica Intro Sessions. E aí vocês vão cadastrar os e-mails, a gente também vai começar a divulgar nosso conteúdo em outros lugares, né? Não só no Instagram. Eu estou falando Instagram de propósito, porque eu sei que as pessoas adoram as pessoas adoram quando eu falo Instagram. Então, no Instagram, no LinkedIn também, tá? LinkedIn. A gente vai começar a dividir várias outras coisas. Então, e a gente quer, obviamente, ter uma proximidade maior com as pessoas, né? E eu acho que o Intro Session tem um pouco disso, né? A gente convida as pessoas para conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, entender, tipo, se você está passando por isso, nossa, tá difícil o trabalho, eu acordo na segunda-feira de manhã e eu já quero morrer, porque eu tenho que ir para aquele lugar e encontrar aquela pessoa e fazer aquela coisa. Eu acho que todo mundo já passou por um momento desse na vida e realmente ficar em paz, ficar bem e conectado com tudo. Então, o podcast também, a gente vai abordar vários temas diferentes relacionados com isso, então não vai mudar muito do que a gente, em termos de temas, do que a gente tem feito, mas a gente também está redesenhando o podcast, né? A gente quer fazer um esquema de temporadas, convidados, enfim, isso ainda é um work in progress, né? Mas como o Thiago disse, a gente não queria ficar tanto tempo assim sem aparecer por aqui para não enferrujar demais, né? Acho que ainda não estamos totalmente enferrujados. O que você acha, Carita? Eu também acho que ainda não, cara. A gente ainda tem muita besteira para falar aqui. Uma coisa, eu já quero começar a explorar o tema do que a gente vai conversar hoje. Porque você tava falando aí, cara, tava com saudade de ter essas reflexões assim, que a gente faz.
Porque existem pessoas que adoram o que fazem, né? Tipo, Sim. as pessoas adoram, têm um baita prazer em fazer o que elas fazem, eh, se sentem super vocacionadas para fazer o que elas fazem, mas, putz, eu tô inserido na área que eu trabalho há muito tempo, né? E mesmo quando eu converso com essas pessoas que se sentem vocacionadas e que amam fazer o que fazem, a grande maioria tá infeliz, cara. É, é, é fascinante isso. Como pode? Tipo, existe existe algo muito latente, mas que ainda não é percebido por essas pessoas, né? É fascinante porque se a pessoa teoricamente faz o que ama, se sente uma pessoa vocacionada para fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ela se sente infeliz em fazer aquilo. E aí tem o fenômeno de algumas pessoas que, se sentindo vocacionadas e que fazem o que amam, elas vão buscando outros trabalhos para ver se é o lugar que vai trazer algum tipo de desculpa, algum tipo de retorno para elas. Se é outro lugar, outra empresa que vai trazer a felicidade que ela não está tendo mesmo fazendo o que ela ama. E depois passa um pouquinho de tempo, essa infelicidade, entre aspas, volta. Aí depois ela troca de novo, passa um pouquinho de tempo, essa infelicidade volta. Explorar isso com profundidade é fascinante, porque enquanto a gente compreende mais sobre nós mesmos, enquanto a gente compreende mais sobre a nossa mente e como ela funciona, enquanto a gente vai compreendendo mais, com mais naturalidade e profundidade essas coisas, a gente vai tendo acesso a uns subprodutos, eh, que vão fazendo com que a gente consiga trabalhar, mesmo se sentindo uma pessoa vocacionada e que ama o que faz, que a gente consiga trabalhar em paz, navegando esse ambiente com mais plenitude, com mais abertura, com menos peso nas costas, e a gente vai tendo subprodutos que vão transbordando o trabalho e preenchendo a nossa vida com esse entendimento, com essa realização, e tudo vai ficando mais naturalmente solto, leve, mesmo quando as coisas estão mais difíceis, mesmo em momentos mais desafiadores, sabe? Explorar o trabalho é fascinante porque abre tantas possibilidades da gente compreender melhor sobre nós e sobre o todo, assim que eu ainda me controlei para não falar algumas coisas que eu queria aqui, mas é fascinante, cara. É fascinante, bicho. A gente tem que falar tudo que a gente tá pensando mesmo, porque é esse que é o diferencial, porque a gente tem um ponto de vista completamente diferente do que a maioria das pessoas, né? E a gente aborda esse assunto de uma maneira muito diferente que a maioria das pessoas, e o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas realizam isso, elas transformam também a maneira com que elas se relacionam com o trabalho, né? Total. Não com o trabalho, com tudo, mas a gente está falando especificamente do trabalho. E é interessante que eu estava até tendo uma conversa essa semana mesmo, em que um cliente meu perguntou, putz, eu tô nesse dilema, né? Eu tenho, ou eu faço o que eu gosto de fazer, porque eu sei o que eu gosto de fazer e eu meio que excluo, ou também eu viro um coringa onde eu posso fazer todas as coisas que eu preciso fazer para chegar num objetivo, né? E a pergunta é qual que vai me dar mais prazer, né? Ele está num estágio da carreira dele que é, uma série de coisas não importam mais, mas ele estava nesse dilema. Então, putz, eu fico 100% do tempo fazendo só o que eu gosto de fazer, e que teoricamente me dá prazer, ou eu sou esse coringa que faz todas essas outras coisas. E aí é super interessante porque quando a gente faz essa pergunta, tem uma premissa que está escondida que a gente não está percebendo, que a gente está levando como uma verdade. É tão invisível para a maioria das pessoas que elas nem percebem que elas estão fazendo isso. E a premissa é, putz, o prazer, a felicidade vai estar no caminho que eu escolher, né? A felicidade vai estar lá fora, no caminho que eu escolher. Ou no que eu
fazer só o que eu gosto ou em fazer todos esses negócios. Aí a pergunta que eu fiz é, bom, mas você já trilhou esses dois caminhos, né? Em algum deles você não foi feliz? Você, não, eu fui feliz nos dois, tá? Então, a premissa que a gente está levando, que a felicidade está nesses caminhos, que é errônea. Porque se a gente dá um passo para trás e a gente questiona, putz, então de onde vem a felicidade? E aquele velho mantra budista e tudo mais, que é tipo, a felicidade vem de dentro, a gente fala assim, putz, se a gente começa a olhar por essa perspectiva, calma, então vamos desconsiderar tudo isso. Vamos dizer que a felicidade já é dada, que já é um fato, que você já tem o prazer e a felicidade. E aí, qual caminho que você vai escolher? Aí é completamente independente. Só que, para a gente perceber isso, né, a gente tem que explorar e perceber que, putz, realmente a felicidade está vindo de dentro para fora e não de fora para dentro, como a gente normalmente se convenciona a acreditar, né? E aí você começa a curar, vamos dizer, tudo isso que a gente vem dizendo, né? Especialmente isso que você trouxe, Thiago, que é, putz, as pessoas estão seguindo a vocação, estão fazendo aquilo que elas sempre queriam, então, tipo, amam o que elas fazem, mas elas são super infelizes, né? Tipo, meio que essa e por que é isso? Porque, cara, independente do caminho, a gente vai ser feliz ou triste no matter what, né? E óbvio que a gente vai explorar isso com muito mais profundidade, mas eu só queria mostrar esse ponto de vista que é muito difícil das pessoas enxergarem e que a gente é condicionado a pensar que a felicidade está fora, né? O nosso maior problema é que a gente é condicionado a acreditar que a felicidade tá fora da gente. Tanto é que é tão claro e óbvio isso que, que a gente nem questiona. E aí, antes de você entrar, eu queria só falar uma coisa, porque eu lembrei de um videozinho que estava circulando na internet, acho que inclusive eu te mandei, né? Que o cara põe dois círculos. O cara põe dois círculos numa apresentação e ele fala assim: ah, esses dois círculos parecem do mesmo tamanho, mas eles não são do mesmo tamanho. E é um círculo vermelho e um azul. E aí ele pergunta: quem acha que o azul é o maior, levanta a mão. Aí metade do grupo levanta a mão. Quem acha que o vermelho é o maior, levanta a mão. A outra metade levanta a mão achando que é o vermelho. Ele falou assim, ó, na verdade eu estava enganando vocês, os dois são sim do mesmo tamanho, mas só de eu falar que não são, vocês já deram a sugestão de qual que vocês acham que é maior. Então, a relação disso com a felicidade é justamente a gente, porque todo mundo está falando que a felicidade está nisso, ou está naquilo, ou qualquer outra coisa, a gente se condiciona a procurar e tentar achar a felicidade nessas coisas. Mas e se isso não for verdade? E se de fato a felicidade está vindo de dentro e a gente realizar isso, perceber isso, nos liberta e nos traz uma leveza e uma liberdade onde a gente consegue ser feliz no trabalho que a gente está atualmente sem ter que largar ele, né? Não estou falando que não pode trocar de emprego, claro que vocês podem. As pessoas fazem isso o tempo todo. Eu fiz isso várias vezes durante minha vida. Mas Eu também. sacar isso traz uma leveza e uma liberdade gigante. Cara, é incrível, porque vamos supor que exista, vamos supor, isso é uma suposição. Vamos supor que exista a possibilidade de você realizar algo que permite você perceber que a felicidade, como o Robin falou, sempre existiu e tá aqui, agora, independentemente de qualquer coisa. E quanto mais você vai percebendo isso, mais você se estabiliza nessa realização de uma forma natural. Mais bem-estar, mais abertura, mais leveza, mesmo em momentos difíceis, você tem acesso. Será que você escolheria os mesmos caminhos profissionais que você escolheu até hoje? Partindo desse lugar de felicidade? Você trouxe isso e eu achei isso incrível. Será que você continuaria fazendo o que você faz hoje? Será que você teria saído de onde você estava antes de estar no trabalho atual? Será que você, eh,
não gosta mesmo do lugar que você trabalha? A partir dessa realização, porque quando a gente percebe essa ilusão primordial, o Robin falou um pouco sobre isso. Quando a gente percebe que tudo que a gente construiu da nossa vida profissional e tal, parte dessa ilusão primordial de que o mundo externo estimula e produz, eh, sensações e experiências internas, a gente se convencionou a pensar assim desde que a gente nasceu. E a gente se convencionou e se condicionou a viver dessa forma por nossos pais, avós, tios, desde que a gente nasceu. Então, o nosso mundo se construiu ao redor dessa percepção, dessa forma de enxergar o mundo, e isso se tornou a regra cognitiva, a regra intuitiva da nossa vida. E como a gente faz uma série de explorações, de certa forma contraintuitivas, para que a gente saque, para que a gente perceba que não necessariamente é dessa forma, de que não necessariamente o mundo externo interfere no nosso mundo interno, que não existe ligação entre a nossa experiência interna e o mundo externo, por mais absurdo que isso possa parecer em determinado momento, quando a gente começa a lidar com essas coisas, a gente vai fazendo diversas coisas e a gente vai trazendo diversos temas e explorações para que cada um perceba isso por si só. Para que cada um dentro do seu universo particular perceba isso da sua maneira. E a partir dessa percepção, automaticamente, a gente vai vendo como algumas coisas da nossa vida foram sendo construídas ao nosso redor e sem culpados, sem nenhum agente fazendo isso, mas a partir de uma ilusão primordial, então, de um erro erro entre aspas, né, de um erro de percepção inicial. E quando a gente parte de uma ilusão, tudo acaba ficando de um erro, né, tudo acaba ficando meio errôneo, meio ilusório, meio desencaixado, meio que com um buraco que precisa ser tapado com outras coisas, né. E a gente vai tentando tapar esse buraco imaginário com experiências, coisas e sentimentos que a gente acha que estão vindo das coisas externas, né. A gente falou isso em alguma ocasião, mas, eu acho que vale reforçar aqui, dessa a partir dessa nova forma da gente explorar o que a gente conversa aqui, é como se a gente tivesse aprendido que a bicicleta é para andar carregando nas costas. É como se todo mundo tivesse contado pra gente que o jeito certo de usar uma bicicleta é segurando nas costas, aqui com o braço, encaixando o braço ali no quadro e andando com ela. Fala: "Cara, esse é o jeito maneiro de andar de bicicleta. Andar de bicicleta é isso aqui, cara. Pô, legal pra caramba, que massa". E a gente nasceu ouvindo isso. A gente nasceu vivendo isso. A gente cresceu vivendo isso. A gente se formou vivendo isso. A gente se formou enquanto profissionais, eh, a partir dessa verdade. A partir dessa verdade absoluta. Aí, de repente, uma pessoa chega e fala: "Cara, talvez essa não seja a maneira de andar de bicicleta. Você já percebeu que você pode, usando o equilíbrio, pedalar e se locomover mais rápido?" "Nossa, não, mas isso é um absurdo. Isso vai contra meus princípios. Não, isso é totalmente, isso é uma heresia, isso é nonsense, isso é absurdo." Até que você fala: "Não, mas espera aí, deixa eu ver." Aí você vê e fala: "Nossa, de fato, algo que eu pensei que era de uma forma é de outra completamente diferente." E tudo muda a partir dessa percepção. Tudo muda a partir dessa realização. Muda dentro da mesma vida, dentro do mesmo ambiente. E a partir dessa teórica mudança, a gente está muito mais aberto e livre até para continuar no mesmo local, para mudar de trabalho, mas a gente vai fazer isso de um lugar de mais entendimento, não partindo de uma confusão, não achando que eu tenho que fazer algo para tapar um buraco aqui, não. A gente vai agir, eh, estando mais completo. A gente vai agir, a gente vai tomar essa decisão partindo desse lugar de mais entendimento, onde a gente sabe que eu não preciso fazer nada para tapar nenhum buraco, porque não necessariamente tem nenhum buraco aqui. Então,
a gente tende a tomar atitudes e decisões mais assertivas, se é que a gente pode falar assim, né? Então, é uma coisa absolutamente simples, que por tanta simplicidade é super difícil da gente perceber. E quando a gente percebe, tudo à nossa volta se transforma sem que a gente precise fazer muita coisa para isso. É muito louco, É. cara. É difícil de perceber justamente por causa disso, porque ele é invisível, porque a gente vive dentro de uma série de regras onde a gente acha que fundamentalmente como funciona a felicidade é o contrário. E por isso que é difícil. É difícil a gente sacar que o jeito que a gente achava que funcionava, na verdade não tem nada a ver. Mas a liberdade quando a gente realiza isso é muito grande, né? Inclusive no Anti Session que eu estava falando no começo, a gente já explora isso com alguns exercícios, né? Então, tipo, putz, se vocês têm interesse no que a gente está falando aqui até agora e tudo mais, não, pô, é um convite para vocês participarem. E quando a gente fala convite, a gente não é uma pegadinha nem nada, é um convite mesmo, porque a nossa ideia é ajudar as pessoas a sacarem isso, Isso é quanto muito mais importante melhor. você falar, cara. É isso aí, tipo, É, a porque gente não quer forçar nada pra ninguém, entendeu? a gente não quer convencer ninguém de nada, a gente não quer, tipo, torcer o braço de ninguém fazer coisa com a gente só convida as pessoas que se interessam para participar das coisas com a gente. A gente sempre fez isso e sempre vai continuar fazendo. Tipo, putz, se você gosta, acha legal e quer saber mais, show. Se você acha que não tem nada a ver ou não é o momento ou qualquer coisa, legal também. Tipo, a gente pode continuar amigo, entendeu? Não tem problema nenhum com isso, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando uma série, tipo, putz, as implicações disso vão para todos os lados, né? E por isso que a gente tem o podcast, porque a gente gosta de explorar todas as implicações dessas coisas e ir para todos esses lados diferentes, né? E uma das implicações que eu comecei a pensar, na verdade, passaram várias pela minha cabeça, né? Mas uma específica foi esse lance todo, tipo, da reclamação constante, né? Que, que a pessoa fica dentro do trabalho, ela acha que o trabalho está fazendo ela infeliz, ela fica reclamando sobre a, essa vida miserável que ela está levando, mas é muito curioso, se você traz uma possibilidade de alívio dessa reclamação, um alívio desse negócio, muitas vezes a pessoa não quer. Por quê? Porque ela, se você tirar isso dela, desculpa, se você tirar esse motivo de reclamação dela, ela não vai mais ter o que reclamar e ela não vai ter mais desculpa para ser infeliz. Então é muito louco isso, que é como se a pessoa estivesse causando a própria infelicidade, não querendo que você livre ela da causa da infelicidade, para ela ter uma justificativa para continuar infeliz. Olha que ciclo doido, né? E no trabalho, a gente vê, no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, a gente vê isso ao rodo. Tipo, é muita gente que vive nesse ciclo, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas, se pergunta se você não está vivendo nesse ciclo, né? Se você pudesse não estar infeliz agora, você optaria não estar infeliz, mas você prefere, tipo, não, eu quero que, sei lá, meu chefe vá você embora, eu quero que o meu trabalho exploda, isso que eu quero. Eu não quero o alívio da infelicidade. Eu quero que as coisas que eu acho que estão me deixando felizes explodam. Né? Vocês estão percebendo isso? Estão percebendo essa diferença gigante? Que você poderia ter todo o alívio e a felicidade agora, sem nada ter que mudar, mas normalmente a gente opta por tudo mudar menos a gente? Não sei, eu acho isso tão curioso. É fascinante. E isso me fez lembrar algumas situações, tipo, aquela pessoa que está na empresa há muito tempo, assim, há muito tempo, há mais de uma década, assim, e aí você chega e fala, mas
ai, eu não suporto mais trabalhar aqui, já tô aqui há muito tempo, nunca muda, nada muda, sempre as mesmas coisas. Aí você fala, mas por que você não sai? Ah, não, tô aqui já, tá tudo bem. Tá, tô aqui há tanto tempo, né? E daí é tudo igual mesmo, né? Tipo, aí você fica maravilhado, né? Você olha e você fala, uau, que coisa incrível, né? Porque entra muito nisso que você falou. A partir dessa confusão que a gente tem, a gente compra umas ideias de que, tipo, sofrer faz parte, né, de que no pain, no gain, que se você que o trabalho ele não necessariamente traz prazer, que ele tem que ser penoso, tem que ser difícil, tem que ser desafiador, tem que te tirar da sua zona de conforto, sabe, tipo, que você precisa toda hora, eh é uma guerra, como que é? Matar um leão por dia, que você precisa guerrear e que você precisa é um mundo agressivo. Putz, sério? É, Em pleno é, 2023, sério? Cara, putz, não e sabe o que precisa que é ser muito assim, cara, louco? não precisa. Sa Pode Sabe falar, o que pode que é falar. muito louco? Não, porque quando você s quando a pessoa tipo, especialmente eu e o Thiago, as pessoas vêm trabalhar com a gente e tudo, e tipo, elas trabalham com a gente, é tipo uma leveza, tipo, é gostoso, é não sei o quê. E a pessoa fala assim, putz, né? Quando a gente faz os trabalhos em grupo, quando a gente faz as coisas, a gente, pô, a gente ama as pessoas, a gente trata todo mundo bem, a gente, sabe, mesmo durante negociações, mesmo durante crises, mesmo a gente tá bem, assim. E as pessoas falam assim, putz, é tão gostoso trabalhar com vocês, poderia ser assim em todo lugar. E o que a gente fala é, não, é para ser assim em todo lugar, né? Isso que é o normal. O trabalho ser leve, ser fluido, ser prazeroso, é o normal, porque é quando a gente está no nosso melhor, né? Mas, de novo, a gente foi muito condicionado, ensinado a às vezes é aquele negócio, né, se você tá leve, se você tá bem, você não tá levando a sério, né. Ou Tá você não fora tá de vendo a sintonia, importância, você tá fora tá de fora de sintonia sintonia. ou mas esse você não tá levando a sério é muito louco também. São várias coisas que é aquele negócio bom, enfim, a gente vai ter 1 zilhão de episódios daqui pra frente pra explorar todas essas coisas também, que a gente fica falando de todas Dá pra fazer essas um programa implicações. só sobre você não tá levando a sério. Dá pra fazer um programa só sobre isso, Exato. cara. E vamos fazer, provavelmente. A gente, nessa redefinição, a gente vai fazer algumas coisas legais. E a gente também vai estar com o podcast no YouTube, assim, para quem gosta de ver a nossa cara e ver isso. Então, assim, acesse o nosso site, o cbo.digital. Tem lá o link para o Intro Session, se vocês quiserem fazer, para vocês No menuzinho, se menu inscreverem. superior direito, assim. Para se inscreverem no próximo. Eu acho que assim que você entra na página tem até um linkzinho, um botãozinho para você se inscrever. Verdade. É, tem nossas redes sociais, a gente vai ter outras novidades e coisas ao longo do tempo. Como eu disse, é um work in progress. A gente, tipo, lança, vê o que acontece, vai corrigindo e adaptando conforme a gente vai indo. Mas esse é o nosso jeito, essa é a maneira gostosa que a gente gosta de lidar as coisas. Espero que vocês curtam esse momento diferente agora. E, como sempre, tipo, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, críticas e sugestões, estamos sempre abertos no e-mail contato@jazz.in. Eu vou deixar o Thiago falar de novo isso, porque ele fala de um jeito só dele. Mas é isso Agora da que eu minha vi o parte. tempo, cara, por isso que você tá. Meu, eu nem vi passar o tempo. Pra mim, eu ainda ia bater papo aqui. Eu já tava pensando o que eu ia falar agora. Aí o cara começou a falar de mim. Eu falei, caramba, mano, não tô entendendo nada. Agora que eu vi. E não, mas tá ótimo. Gente, contato@jazz.in, contato@jazz com 3 Z's de zebra.in e de igreja Aê! em abril. Aê! Eu Cara, queria que muito ouvir saudade que você tava. falar isso. Mas entrem no cbo.digital,
intro sessions, e a gente tá preparando coisas bem legais. O YouTube que o Robin falou não vai ter só os episódios, a gente vai ter conteúdos exclusivos lá, a gente tá pensando em fazer Reels, Shorts, sei lá como é que chama lá, a gente tá pensando em fazer um monte de coisa legal. Então, acompanha que vai ser bacana estar com vocês nessa. E acho que é isso. Um beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.